Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido você aí no seu lar a abrir a sua Bíblia em Salmos 106. Nós vamos fazer uma leitura parcial, do versículo 1 ao versículo de número 12. Abre então sua Bíblia em Salmos 106. Eu vou fazer uma leitura aqui na Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra-te de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido os maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Amém? Uma palavra gloriosa, relatando aí os feitos do Senhor para com o seu povo. Então vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Então, na aula passada, nós falamos o capítulo 7 e o capítulo 8. E no capítulo 7 nós vimos Neemias estabelecendo guardas em Jerusalém. Nós vimos também lá uma relação grande dos que voltaram a Jerusalém e as contribuições para o templo. E aí nós vimos como Neemias era um líder estratégico, tá? Vamos falar assim, com grande sabedoria, complementando, divina, vinda do alto. Não sei se vocês lembram, nessa aula que nós comentamos sobre a questão da guarda, a tradição da época qual que era? As portas da cidade, elas se abriam ao pôr do sol. Tá? E aí o que nós vemos? Nós vemos Neemias mudando um pouco esse conceito durante a sua administração. Ele falou, olha, a gente não vai abrir as portas ao amanhecer. Nós vamos abrir quando o sol estiver rachando. Uma analogia. Sol do meio-dia. E isso o que fez? Fez que aqueles inimigos que lançavam projetos, planos para atacar, para pegar Neemias de surpresa, eles foram surpreendidos com essa política. Então era muito mais fácil você assaltar, invadir, tramar numa cidade quando eles abriam as portas, porque só tinha um pequeno contingente, vamos falar assim, grande parte da população estava dormindo, talvez existia um exército mínimo, de falar, olha, para abrir então precisa só desses homens aqui. E aí quando Neemias fez a estratégia, ele frustrou toda e qualquer tentativa que os inimigos ali poderiam ter nesse sentido de atacar a cidade. Nós vemos no capítulo 8 Esdras lendo a lei diante do povo e aí a festa dos tabernáculos. Então foi isso o que nós abordamos na aula passada. Tá? Então nós estamos na segunda parte, indo já aí para a reta final do livro, e nós tivemos algumas lições de casa. Tá? A primeira lição de casa que eu pedi para vocês era em quanto tempo esse projeto que Neemias esteve à frente ali dos muros, ele durou. Tá? Foram semanas, foram meses, foram anos, tá? E
a resposta que vocês me deram, que estava na aula passada, esse projeto ele durou 58 dias, tá? Foi uma reconstrução, havia lugares que precisavam um ajuste, outras partes precisavam literalmente reerguer o muro, mas como um todo, essa obra ela desprendeu o período de 52 dias. Tá? Então, por isso nós vemos a intensidade ali, um trabalho contínuo, Neemias ali sendo muito, com uma sabedoria muito grande, evitando qualquer interrupção, aquelas chamadas que haviam, vem cá, precisamos conversar com você, não, estou fazendo uma grande obra, não posso parar, porque tinha, né, não estipulado aí, mas queria terminar rápido e em 52 dias essa obra foi concluída. Outra pergunta que eu fiz para vocês, a gente viu uma relação extensa, né, no capítulo 7 lá, e lá cita os netineus. Tá? E eu perguntei, mas quem são esses netineus? Tá? E aqui é mais para a gente relembrar, isso aqui é um slide de uma aula de Esdras que nós tivemos. Então, o netineu, o significado do nome deles é aquele que dá ou aquele que serve, tá? Então, vamos pensar assim, os trabalhadores ali do templo. Então, vamos falar assim, havia uma divisão, tá? Nós temos o sacerdote, nós temos os levitas e também nós temos os netineus, tá? Então, os netineus, a tradição judaica ali, ela atribui principalmente aquele grupo de gibeonitas, quando a gente vê a história lá de Josué, que eles tentaram enganar Josué, então foi feita uma aliança, e uma aliança no passado não se podia voltar atrás, tá? Então, embora Josué ele foi enganado ali, não podia antes, né? Ele firmou um pacto, firmou um acordo, então ele não podia voltar atrás com aquele acordo, tá? Então o que ele fez? Ele definiu então que aqueles gibeonitas eles seriam então designados agora como auxiliares, tá? Auxiliares dos levitas ali nas tarefas dos sacerdotes e levitas, tá bom? Então foi isso que nós aprendemos quando nós estudamos lá atrás Josué, quando nós estudamos principalmente agora esse slide do livro de Esdras. Tá? Outra pergunta que eu fiz para vocês é que no texto, né, vamos falar assim, da Bíblia tradicional, cita dáricos, cita arretéis, tá? E eu falei, tá, mas como que é essa quantidade? Como que a gente pode traduzir, exemplificar melhor esses números, tá? Então aqui está uma reprodução, tá, da Bíblia na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, em que aí no texto da nova tradução da linguagem de hoje fica claro o que seriam mildáricos, tá? Era equivalente então a 8 quilos e 400 gramas de ouro, tá? E como que era a medida dos arretéis? Lá cita 2.200 arretéis na Bíblia tradicional, tá? Então, era o equivalente a 1.257 quilos, tá bom? Então, foram essas as perguntas que foram feitas na aula passada e aí vocês enviaram como resposta, tá? Agradeço a todo mundo aí que enviou a resposta. Então vamos agora entrar no capítulo 9. O capítulo 9, minha intenção antes de começar a fazer a aula era abordar o capítulo 9 e o capítulo 10. Tá? Mas o capítulo 9 ele é bastante extenso. Então hoje a gente vai se desprender a nossa aula somente no capítulo 9. E aí na próxima aula é provável que a gente aborde o capítulo 10, 11 e 12. Tá? Se ficar muito extenso a gente divide, enfim. Mas aí talvez a gente faça isso, tá? Então hoje a aula é um pouco extensa ali os capítulos, então nós vamos ficar no capítulo 9 somente, tá? Então o capítulo 9 começa com arrependimento e confissão dos pecados, tá? Então ele começa como eu coloquei aqui, o destaque do capítulo é essa narração da história do Antigo Testamento, tá? Até
agora lembrei de uma figurinha que a gente poderia colocar aqui, mas é como se a gente colocasse uma figurinha aqui da retrospectiva. Tá? E qual que é esse foco? Tá, por que eu vou fazer essa retrospectiva? Tá? É só para contar esses fatos, enfim. O foco tinha deixar claro, deixar evidente a obra de Deus na vida do seu povo, na vida do povo eleito. Tá? E aí, entendendo um pouquinho, né, o que vem pela frente aí nesse capítulo que nós vamos estudar, este texto do capítulo 29, ele é frequentemente associado como uma oração. Tá? É uma oração, olha, tem todos os indícios, leva-nos a crer que é uma oração. Então, se a nossa defesa for por essa linha, nós temos aqui no livro de Neemias, capítulo 9, uma das orações mais longas registradas ao longo da Bíblia. Tá? Que outros aspectos nos chamam a atenção desse capítulo 9? É a semelhança na forma, nessa retrospectiva, no conteúdo que tem com os Salmos 105 e o 106. Tá? Então, propositalmente, eu fiz a leitura no Salmo de número 106, uma leitura parcial até o versículo de número 12. Tá? Então, quando a gente quer fazer uma associação com algum capítulo, com outra parte da Bíblia, então aqui está um bom exemplo. Você pegar o capítulo 9, faça uma leitura no Salmo 105, faça uma leitura no Salmo de número 106. Você vai entender que, olha, tem uma semelhança muito forte entre esses capítulos, tá? E quem escreveu? Tá? Novamente, a tradição atribui a Esdras, né, como alguém ali o escriba ali que escreveu, tá? Grande parte ali do livro de Neemias nós já vimos isso, são as memórias de Neemias, e algumas partes delas têm uma atribuição direta para um personagem muito importante que nós temos na Bíblia Sagrada, que é Esdras, tá? Esse texto que nós vamos estudar nessa lição, ela tem uma referência, né, vamos falar assim, uma citação como o grande salmo de Esdras, tá? Então talvez alguém em alguma literatura, você vai pesquisar, vai falar, o grande salmo de Esdras, está se referindo ao capítulo 9, tá? Onde tem um aspecto de salmo, uma oração, tá? Então é isso que é importante vocês saberem. Então vamos entrar no capítulo propriamente dito, capítulo 9, versículo de número 1. Tá? Então fala que o dia 21 e 4 daquele mês. Tá? Então nós estamos falando aqui de uma cerimônia que está acontecendo, que ela está se estendendo e já está tomando aí, entrando para quase a quarta semana. Então até na terceira semana o povo ainda ali estava envolvido naquela festa do tabernáculo que a gente viu no finalzinho do capítulo 8, tá? E aí jejum, pano de saco e terra. Tá? Então quando a gente resgata um pouquinho da história bíblica, nós vimos que esses elementos eles eram associados com procedimentos de luto, tá? Então nós vemos muitas histórias que nós já estudamos, muitas passagens do texto bíblico falando justamente de essas ações, né? Uma determinada notícia, uma determinada situação, um personagem da Bíblia lá se vestia com pano de saco, um determinado personagem colocava terra sobre a sua cabeça. Então esses eram associados com procedimentos de luto, tá? E aqui vai a nossa primeira lição de casa, tá? Então eu peço que vocês relacionem personagens ali que nós estudamos, tá? Que fizeram esse procedimento, que rasgaram suas vestes, se vestiram com panos de saco, personagens que colocaram terra na sua cabeça em demonstração ali de luto, tá bom? E aí vamos falar que os pontos aqui nessa ocasião vai ser exponencial. Se vocês acharem um, vai ser um ponto.
Mas se vocês acharem 3, vai ser 3, tá? Então essa aqui vai ser uma pontuação para essa pergunta um pouquinho diferente, tá? O tanto que vocês acharem vai equivaler ao ponto que vocês vão ganhar, tá bom? Podem se limitar somente ao Antigo Testamento, tá? Então, jejum, pano de saco, mais terra, era um procedimento aqui, analogia para o nosso texto que nós estamos estudando, era uma preparação para a confissão do pecado do povo, tá? A geração de Israel, né, a linhagem ali de Israel, nós podemos associar ali como a semente de Israel, tá? Era então uma separação, tá, entre todos os estranhos, né, que haviam ali no meio do povo de Israel, tá? Então era uma separação sagrada dos estrangeiros que adoravam a vários deuses para aquela, vamos falar aqui, aquela essência, a geração eleita que adorava somente ao Deus verdadeiro de Israel, tá? E por que essa separação? Porque nós vamos segregar, vamos deixar somente a semente de Israel, estamos fazendo essa separação de todos os estrangeiros, uma separação sagrada. Não é de hoje que nós sabemos que os estrangeiros, estranhos, eles trouxeram grandes problemas para o povo de Israel. Que problemas? Os problemas que levaram o povo a se desviar dos caminhos da verdadeira adoração ao Senhor. Porque trouxeram o quê? Mistura na adoração, tá? Então agora vamos começar da maneira certa, vamos fazer essa separação, porque agora nós vamos entrar no jejum, né? Pegando aqueles elementos que nós vimos no slide passado, pano de saco, proclamar um jejum, terra sobre a cabeça. A ideia é que agora se faria então uma confissão pública, podemos dizer assim, do pecado do povo, tá? Não era aqui, era uma reunião que falou assim, olha, cada um vai fazer a sua confissão, sim, mas aqui tinha a ideia aqui girando em torno de uma ação coletiva, tá? Lembrem-se de quando nós estudamos Esdras, de quando ele convoca o povo ali para o arrependimento. Lembra que ele não fala, ó, vão se arrepender, vocês pecaram, ó, o pecado do povo. Não era assim que funcionava. Ele se colocava no local, como participante. Tá? Então era ali uma confissão coletiva também, além da individual. Tá? Além disso, tá? Tem uma confissão aqui trazendo à memória a confissão dos os pecados dos antepassados. Tá? Então os judeus aqui, quando eles citam, né, os antepassados aqui, a ideia qualquer, olha, nós não podemos cometer os erros que os nossos antepassados cometeram, eles erraram também. Tá? Então a ideia aí era lembrar desses pecados para que não se continuasse essa prática agora no tempo presente. Nos versículos 3 e 4, tá? Nós resgatamos algo que nós aprendemos na lição passada, é que muitas das ações agora presentes no livro de Neemias, né, quando a gente tenta fazer uma linha do tempo, nós vamos ver que após o exílio acontecem alguns fatos, igual nós estamos estudando no livro de Esdras, estamos estudando agora no livro de Neemias, vamos ver alguns fatos no livro de Malaquias. E aí a história bíblica, ela, vamos falar assim, teoricamente, né, de certo modo, chega no final. Ela vai entrar num período de silêncio ali, 400 anos, e retoma lá no Novo Testamento. Tá? Então o que acontece? Muitas das tradições, muitos dos costumes, muitos dos problemas, muitas das coisas boas, elas têm uma certa, vamos falar assim, uma origem, né? Uma solidificação nesse tempo que nós estamos estudando. Tá?
Então, uma dessas tradições que elas se tornam bastante presente quando nós estivermos lá no Novo Testamento, nós vamos ver que é essa questão de quando a leitura da palavra de Deus é realizada, o povo se coloca em pé, tá? Então isso aqui é uma tradição que acaba se estendendo e nós vamos ver muito presente isso lá nas sinagogas. Pegou-se o livro da lei e começou a ler, o povo se coloca em pé, tá bom? Então isso é uma tradição que agora, vamos falar assim, vai se arrastar ao longo da história bíblica e trazendo para os nossos tempos, é um costume que nós temos, tá? Por que ficar em pé, tá? Então aí é uma reverência à palavra de Deus, tá? Da mesma forma que nós estudamos em Esdras, nós vemos que quando tem agora a leitura da palavra de Deus, tem esse ensinamento, se desprende um período muito extenso, tá? Dedicado a essa leitura pública, a adoração coletiva, tá? Então aqui o povo está fazendo uma adoração, o povo está fazendo uma confissão, não foi de 10, 15, meia hora, não foi de 1 hora, tá? Foram aproximadamente 3 horas, tá? Que o povo ali ficou, vamos falar assim, atônitos, parados, ouvindo a leitura da palavra do Senhor. E depois mais 3 horas de confissão, de arrependimento, de oração e de adoração ao nome do Senhor, tá? Participantes dessa ocasião aí estavam os levitas, né? E aí nós vemos eles incentivando o povo a levantar, a bendizer ao nome do Senhor, tá? E que o Senhor ele deveria ser exaltado, glorificado de eternidade em eternidade, tá? Era uma ocasião especial? Sim, mas ela não deveria ficar só ali. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês, nas próximas gerações, essa adoração, bem dizer ao nome do Senhor, deveria ser uma ação contínua, tá? De eternidade em eternidade, tá? Esse cântico, tá? Ele tem o fundamento na teologia do Pentateuco, tá? Então ali após 3 semanas que foram feitas durante como que eu posso falar, a duração dessa festa, tá? Que o povo aprendeu, o povo estava lendo, estava sendo ensinado, estava no modo um modo alegórico de falar, comendo a palavra do Senhor. Então agora eles estavam glorificando ao nome do Senhor, baseado nessas experiências que eles tiveram durante esse tempo, né? Então eles agora estavam o quê? Exaltando o nome do Senhor, tá? Glorificando o nome do Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor, tá? Então isso aí estava muito relacionado com a revelação do nome do Senhor, pelo o nome glorioso, né, de Deus, a revelação dada pelo próprio Deus, tá? Isso aí quando nós estudamos lá Êxodo 3:14, nós vamos ver aí, né, Deus revelando o seu nome, tá? E aí, se nós pegarmos agora Neemias, essa glória ao nome do Senhor, a revelação do nome do Senhor, nós vamos tentar associar com outras partes da Bíblia, além de Êxodo aqui, que está sendo a nossa inspiração, nós vamos ver que Isaías vai ser um profeta que também vai louvar o glorioso nome do Senhor, tá? Então vocês podem ver lá em Isaías 63:14. 34, na verdade, né? Acho que eu falei errado a referência ali. O slide passou, não consigo voltar, mas depois vocês veem com calma. Então, durante toda
o texto bíblico, durante toda um período de ensinamento, de ênfase, né, nas escrituras, nós vamos ver que há uma ênfase constante que somente Deus é verdadeiro, tá? Não existe outro, não dava para você comparar. Eu lembro que algumas aulas que nós tivemos, eu até fiz a comparação, né, entre profissionais, que isso é comum, né, na empresa, na escola. Muitas vezes você tem um profissional que, quando você tenta fazer uma comparação dele com o outro, você fala, olha, esse profissional ele está muito longe, um destaque muito superior do que esse outro profissional. Tá? Então, assim, para esse profissional chegar ao nível desse, tem uma lacuna muito grande. Tá? Então, era isso que o texto, durante muitas vezes, traz essa ênfase. Ah, existem outros deuses? Olha, são deuses falsos. Não tem como a gente fazer uma associação, comparar com o verdadeiro Deus. Não dá para chegar nem próximo, tá? Então aí enfatiza que, olha, os céus, as terras, os mares que vocês estão vendo aqui são obras deste único e verdadeiro Deus, tá? Tudo foi criado somente por Ele. Toda adoração é somente para Ele, tá? Então tenta desmistificar a qualquer referência a Será, a Baal, aos deuses cananeus. Nenhum é páreo para o verdadeiro Deus de Israel, tá? Então, a ideia que os versículos 5 e 6, eles vão falar assim, ele cria a base desse poema, é deixar claro que Deus era incomparável. Tá? Não dava para você fazer nenhuma associação, você tentar fazer uma comparação, é incomparável. E aí nos versos 7 até o 31, nós temos então o coração do Salmo, tá? Ou o coração dessa oração, tá? Que ela é feita uma exposição da fidelidade de Deus para com o povo, que tinha os seus altos e baixos, tá? Então nós vamos ver aqui, em várias situações, o povo fiel ao Senhor, o povo aqui adorando, fiel. Como que eu posso falar nos nossos dias? Aquele crente que ora, que jejua, que busca a palavra de Deus constantemente. Mais diversos trechos onde o povo aqui se desviava, ia adorar falsos deuses, dava as costas para Deus, mas em outro momento o povo estava lá de novo. Em outro momento o povo estava de novo lá no final, tá? Nessa gangorra, tá? Então, independente desses períodos aqui, a fidelidade de Deus com o seu povo sempre estava presente, tá? Então é isso que nós vamos ver algumas partes, vamos falar assim, ruins, o povo vacilando, o povo deixando a desejar, mas a fidelidade do Senhor sempre presente na vida do povo. Então é esse o contraste que nós vamos ver. A lealdade do Senhor e em contraste à desobediência de Israel aos mandamentos divinos, tá? Um sentimento aí de indiferença pelas maravilhas que o Senhor havia feito. E até, em algumas ocasiões, o desdém, né, pelos os atos ali de correções que Deus havia realizado para com o seu povo, tá bom? Então, independente de todas essas coisas, independente desses altos, desses baixos, dessas indiferenças, desses desdém,
da desobediência, nós vemos o quê? Sempre Deus fiel para com o seu povo, tá? Então, Deus nunca mudando, tá? Nos versículos 7 e 8, cita, tu és Senhor, o Deus, tá? O texto em hebraico, ele até dá mais uma ênfase, tu és ele, Jeová, o Deus, tá? Então aqui, ó, vamos falar que essa expressão aqui, né, analisando ela completa, mas aqui dá uma ênfase. Somente o verdadeiro Deus, tá? Somente o verdadeiro, não há nenhum outro, tá? E aqui a história, né, começa a trazer à memória Abraão, né? Que aí vocês resgatam a história de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, tá? Que mostra evidentemente a graça divina, Abraão sendo escolhido, sendo buscado por Deus, para através da vida dele se iniciar uma história, uma nação, ser realizada uma promessa, e aí nós vemos Abraão ali ouvindo esse chamado, tá? Então a história bíblica, a história ali do povo começando, tendo ali esse chamado ali na figura do nosso patriarca, Abraão, tá bom? Principalmente quando nós estávamos finalizando o ciclo, né, do ano passado, que nós tivemos a nossa confraternização em janeiro desse ano, eu sempre eu sempre citei, né, por diversas vezes, e aqui novamente o texto bíblico nos dá essa margem para voltar nesse tópico. Lá atrás, o que nós vimos? Nós vimos diversos reis. E esses reis nós dividimos em categorias. Nós dividimos em reis bons e nós dividimos em reis maus. Tá bom? Mesmo os reis bons, eles não eram perfeitos. Tá? Sexta, né, pediram para eu dar uma ministração. E a minha ministração foi baseada no rei Asa que nós estudamos, tá? Lá em 2 Coríntios 14, o reinado do rei Asa de Judá. Quem não conhece a história, vai lá e leia os capítulos de 2 Crônicas 14 a 16, tá? E na ministração, o que eu falei ali? Eu falei, olha, irmãos, aqui tem o rei Asa, né, que eu meditei no capítulo 14, e a gente vai pegar um aspecto positivo de um rei que a gente pode falar que no começo do seu reinado ele foi bom. Então a gente vai ver aqui aspectos positivos da fidelidade de Deus para com Asa, quando ele teve um momento ali bastante crítico, de uma peleja, num número de soldados inimigos quase o dobro do que ele tinha de exército ali de Judá, de Benjamim, um exército que além de ser o dobro, ele tinha cavalos. E aqui no outro lado não tinha cavalos, né? Carros, desculpa, né? Então, mas quando a gente depois avança na história do rei Asa, né, que eu estou falando aqui em 2 Crônicas 14, e aí você pode estender até o capítulo 16, nós vamos ver que Asa no final ali, ele cai para um lado da infidelidade, tá? Então todos os personagens bíblicos, né, como enfatizando lá os reis que nós vimos, alguns a gente fala, olha, ele fez tantas transformações, mas aqui ele deixou um pouquinho a desejar. E aí vem o outro e dá uma continuidade, faz o que ele não completou. Tá? Então todos os personagens da Bíblia eles pecaram.
tá? Vamos citar, por exemplo, Moisés. Moisés conduziu o povo, tá? Mas num dado momento da sua vida, falhou, pagou a consequência do seu erro, não entrou dentro da terra prometida. Teve a oportunidade de somente avistar, mas não entrou. Tá? Então imagine, o projeto de Deus ali era levar o povo usando a vida de Moisés, mas Moisés, num dado momento, pecou e ali acabou pagando a consequência do seu erro, tá? Então, sempre lembrando, né? Toda ação tem uma reação, tá? Alguns personagens se destacam, né? Pela sua fidelidade, pela sua fé constante, tá? Nós vemos aí um exemplo, Abraão e Sara, que tiveram fé, que... Não, então vamos. Né? No nosso linguajar, né, vamos pegar lá, a gente leu o texto da Bíblia na linguagem de hoje, foram com a cara e a coragem. Creram na promessa, largaram tudo e seguiram ali pela fé. Tá? Então, infelizmente, na história dos israelitas, em muitas ocasiões vai faltar isso. Vai faltar aquela fé que a gente viu muito presente ali na vida de Abraão, tá? Terra dos cananeus. Então, relembrando ali, quando a gente viu em Josué, tal, nós vimos que essa terra ela era povoada por diversos povos, tá? Eu coloquei só cananeus aqui, mas se vocês pegarem o texto aí do versículo 7 e 8, você vai ver citando um monte de povos, tá? E esses povos, eles eram, vamos falar assim, habitantes da terra de Canaã. Só que em um dado momento eles perderam o privilégio, perderam o direito à terra em virtude dos seus pecados, em virtude das iniquidades que eles cometeram. Tá? Então esses povos que moravam na terra prometidas, eles foram expulsos por conta das suas ações, das suas iniquidades. Tá? E aí durante esse cântico, esse salmo, né, essa oração, nós vamos ver então a fidelidade de Deus para com seu povo, tá? É uma coisa que você não vai poder falar, então, mas aqui você não pode, não tem como você colocar em jogo a fidelidade de Deus durante a leitura aqui. Você vai ver que ela sempre vai estar presente, não tem nem como você questionar, tá bom? Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 9, nós temos a narração da situação que vivia os israelitas quando estavam ali no Egito, tá? Oprimidos, rogam ao Senhor pela uma libertação e a misericórdia divina, nós vemos ali libertando o povo, atendendo à necessidade do povo, tá? Então, o texto bíblico ali, ele nesse versículo aqui, ele cita, o que ele quer deixar a ênfase? É que, ok, Deus ouviu a oração, Deus ouviu, né, o sofrimento ali do povo, mas antes do povo ali sinalizar, Deus já conhecia, né, o sofrimento, tá? E aí, ele começa a relatar a história bíblica, tá? Que nós vemos o quê? Sinais e prodígios em prol do povo, que foi ali as 10 pragas que estão presentes ali no livro de Êxodo, tá? Então, as 10 pragas foram um dos grandes atos divinos dirigidos na sua essência para contra a vida de Faraó. Por quê? Tá? Porque Faraó, né, novamente trazendo para o nosso tempo presente, se achava, tá? Era de uma soberba indescritível, tá? Então eram arrogantes, orgulhosos, e a isso levou o juízo deles, o juízo de Deus sobre a vida deles, tá? E como foi? Então, a ação lá do Mar Vermelho, nós vemos o povo passando em terra seca, tá?
Deus velando pelo seu povo, guardando o seu povo, e aí nós vemos os inimigos ali sendo sucumbidos quando eles não, vamos passar também. Foram todos mortos ali, sucumbidos. Que outra forma a presença de Deus estava clara ali para com o povo de Israel durante o período ali que eles tiveram na peregrinação? Uma das maiores evidências, tá, para que não ficasse ninguém com dúvida, era a coluna de fogo, que é a nuvem que cobria o povo guiava o povo durante a sua trajetória no deserto. Aquilo nada mais era do que um símbolo da presença contínua de Deus na vida do povo, tá? Então o povo tinha essa evidência aí. A observação do sábado ali no Antigo Testamento era um preceito da lei, então aqui o texto ele enfatiza, né, a questão do sábado, tá? A lei ela era de Deus, mas foi dada a Moisés. Então, Moisés foi como um intermediário. Então, vai ser muito comum, muito presente. Às vezes, ali nós vemos essa associação muito forte da lei com Moisés. Tá? Mas nós devemos, então, ter essa associação, essa compreensão que Moisés ele foi um intermediário. Tá? A lei era de Deus e foi dada a Moisés. Tá? E aí nós vemos diversos outros cuidados, além desse que nós citamos agora, da coluna de nuvem, que era de dia, presente de dia, a coluna de fogo presente à noite. Tá? Não só aí foi um exemplo do cuidado do Senhor. Tá? Durante essa peregrinação do povo, nós vimos o Senhor suprindo o povo com maná do céu e água. Tá? Então ali o povo sendo protegidos, sendo guardados, tá? A provisão divina para com o povo durante a sua peregrinação, tá? Muito bem, vamos falar assim, pensando um pouquinho no passado, muitas provações lá no Egito, mas agora muitas bênçãos, muita proteção, muito cuidado do Senhor na vida do povo, tá? Não deixando faltar nada. Acho que eu não cito aqui, mas no texto bíblico cita, olha, nem os pés deles não incharam, as roupas não gastaram, os sapatos ali não se gastaram. Então havia infinitas formas de você ver a presença de Deus, o cuidado de Deus para com a vida deles, tá? Mas, infelizmente, tá? O texto até ele dá uma ênfase aqui, porém eles, né? Diferente de Deus, eles seguiram na mesma linha dos egípcios. Lembra lá quando a gente citou os egípcios? Falou, olha, o problema dos egípcios lá foi o quê? Foi a soberba, tá? Então, eles começaram agora a ir por né, não honrar todos esses benefícios que o Senhor estava aqui, cuidado, a atenção de Deus para com eles, tá? Mas o texto bíblico também nos fala de um Deus, tá? Que ele é o quê? Perdoador, que ele é tardio em irar-se, tá? Tardio em irar-se aqui no contexto aqui desse texto bíblico aqui, tá? Eu podia até colocar aqui, né, como eu sempre costumo colocar lá como um tópico, né, de tradição da época. Essa aqui é uma expressão, essa tardio, ela associa-se com uma expressão hebraica, quer dizer uma expressão hebraica, longo de nariz, que quer dizer aquela pessoa que ela demora em perder a paciência, tá? Então, por mais que o povo errava, mais o Senhor ali, né, tinha sua misericórdia, né, tardio em irar-se para com o povo, tá? E fala da beneficência, o amor leal,
tá? Então essa expressão aqui vai ser muito presente no livro de Salmos, falando do quê? Falando do amor leal de Deus para com o seu povo, tá? Então, isso acaba, né, nas nossas vidas, né? Então, novamente, a gente falou dos reis, a gente falou lá que tinha reis bons, tinha reis maus, tá? Mesmo aqueles reis bons, eles não eram perfeitos, eram pecadores. Agora, vamos trazer para as nossas vidas, tá? Ninguém é santo, tá? Nós somos falhos, nós precisamos constantemente melhorar, tá? Mas nós vemos aí que mesmo nas nossas falhas, nos nossos deslizes, nós vemos Deus sendo fiel para conosco. Deus, né, agora falando do povo ali, não desamparando o seu povo. Tá? E aí então o poeta, vamos até falar Esdras, né, nesse salmo, nessa oração, descrevendo a fidelidade do Senhor mesmo quando o comportamento do povo ali era, olha, vou te falar, viu? Não acredito que o povo está fazendo isso. Era um comportamento o quê? Desprezível, né? Olha, não acredito que o povo chegou nisso aqui. Ah, se fosse eu, mas ali nós vemos a fidelidade do Senhor, tá? E que é o caso de Moisés, um comportamento desprezível. Nós vemos lá quando o povo fez o bezerro de ouro em Êxodos 32, que Moisés estava ali demorando, achavam que ele não ia voltar mais, fizeram uma reunião e fundiram um bezerro de ouro, vamos adorar, começaram a trazer memórias do passado, o tempo que eles ali eram escravos ali e adoravam né, o Egito ali, adoravam a vários deuses, tá? Mas ali nós vemos a misericórdia do Senhor. Tá? E o texto bíblico aqui nos traz uma semelhança, nos traz uma associação, uma analogia para com uma mãe, para com seu filho. Uma mãe que não desampara o seu filho. Tá? Então, embora havia diversas razões para Deus abandonar o seu povo, em função dos seus atos, Deus ele ainda permaneceu com o seu propósito, com a sua fidelidade, tá? Para com o seu amor para com o seu povo, tá? Então, sempre presente, nós vemos a misericórdia de Deus para com o povo rebelde, um povo que não dava muitas situações valor, né? A promessa, quebrava a promessa, mas nós vemos ali Deus na figura de misericordioso. Misericordioso, tá? Ao ponto de conceder diversas bênçãos, como dar a oportunidade de ele ser conhecido no meio do povo. Tá? E aí cita, né, esse período que eles passaram no deserto, tá? E aí quando a gente fala nesse período esse longo período no deserto, né, nós podemos avaliar sobre dois ângulos, tá? A gente analisar que era a punição prolongada da rebelião daqueles que fizeram contra o Senhor, murmuraram. Então, Então, um dos fatores foram esse. A murmuração levou o povo, o que era uma caminhada trivial, tá? E aí aqui eu vou deixar uma outra lição de casa. O povo, 40 anos ele peregrinou ali no deserto. Qual que era a estimativa? Quanto tempo duraria? Era um período assim que a gente pode falar assim, olha, isso aqui, essa travessia, ela era para durar cerca de tanto tempo. Qual que é o contraste do que era, tá, uma estimativa versus o que de fato ocorreu? De fato ocorreu foi isso aqui, ó. 40 anos. Mas qual que era a estimativa? Pesquisem e me falem, tá?
E qual que é o outro aspecto que a gente pode olhar também? Também como um período que mostra, evidencia a graça imutável de Deus, tá? Aqui cita, né? Então, aqui que cita, achei que eu não falava, mas aqui, ó, vestes e pés. Então, durante todo esse período, nós vemos a misericórdia, a graça divina para com o povo israelita em diversos milagres, tá? Então, essa ênfase tanto na conquista, na misericórdia, como na provisão contínua, tá? Cita reinos e povos, tá? Quando então o povo ali ele começa nesse, estamos chegando, a terra prometida está aí, está na nossa frente, e aí o povo começa a conquistar povos na proximidade da terra ali de Canaã, né, que é o lado oriental, conquista a terra prometida. Nós vemos um crescimento vertiginoso do povo, entraram na terra prometida, tá? Aqui esse crescimento aqui milagroso do povo, né? Nós vamos ver justamente aquilo lá, né? Quantos que saíram lá, aquele povo que saiu do Egito, e agora o povo que entrou, nós vemos esse crescimento aí, né, vertiginoso, né, um crescimento milagroso do povo ali durante esse período. Tá? E aí o povo, o que ele experimentou? Né? Qual foi uma das bênçãos que quando a gente olha, assim, a gente fala, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Isso nas nossas vidas também, tá? O povo de Israel, né, teve a oportunidade de eles tomarem posse, eles se alojarem em cidades, em casas praticamente de o quê? Intactas dos cananeus que foram expulsos da terra, tá? Além disso, eles se aproveitaram do quê? Eles se beneficiaram de colheitas, de poços que foram abertos, e eles não tiveram que mover uma palha. É como, né? Chegaram aqui, é como se eles chegassem e falassem, ó, aproveita, tá aí, é de vocês, façam uso. É isso que Deus concedeu para vocês, tá? Então nós vemos essas maravilhas presentes ali nessa, quando a gente olha ali a questão da conquista, o povo entrando para dentro da terra prometida, né? Então o povo ali usufruindo de cidades, de casas, de colheitas, de poços, né? Então uma bênção gloriosa da parte de Deus para com o povo, tá? Então nada mais, nada menos que a bondade divina, tá? Diante de tanta bondade, tá? Infelizmente, o que nós vemos? Nós vemos o povo em uma determinada situação, não obedecendo os preceitos, não atentando para os mandamentos, se rebeliando contra Deus, tá? E aí o texto bíblico aqui nos citam até chegar ao ponto de matarem os seus profetas, tá? E essa é uma citação que nós vemos ela ocorrendo lá no Novo Testamento também. Então lá no Novo Testamento, essa denúncia ela é trazida à tona novamente, tá? E aí, como outra lição de casa, eu peço para vocês falar, olha, lá no Novo Testamento eu achei essa referência, tá aqui, ó. Essa mesma citação que mataram seus profetas, que de fato tem essa citação no Novo Testamento, tá aqui, ó, no livro tal, capítulo tal, versículo tal. É uma lição também de casa, tá? E aí,
embora foi avisado, né? Quando a gente isso muito claro, né? Eu tenho isso muito claro. Poderia até colocar aquela figurinha lá, né? De aquela expressão popular, né? De quem avisa amigo é, porque quando nós estudamos o livro de Josué, nós vimos isso. Nós vimos o povo sendo levado para um monte, né? Esqueci o nome do monte. Erezim, se eu não me engano, enfim. Um monte que era verdinho, que tinha uma vegetação assim, linda, maravilhosa. E aí ali foi relatado todas as bênçãos que o povo de Israel iriam usufruir se obedecessem a palavra do Senhor. E aí foi feita uma relação enorme, bênção atrás de bênção. Aí esse mesmo povo ele é deslocado para o monte em frente. Que esse monte era um monte árido, não tinha vegetação, era o oposto desse monte aqui. Falava, gente, em contrapartida, se vocês não atentarem à lei do Senhor, adorarem falsos deuses, enfim, se unirem com mulheres estrangeiras, tudo aquilo que está fora, irem na contramão da lei, vai acontecer isso, 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 isso. E aí, então, aqui nós vemos isso. O povo agora sendo entregue na mão dos seus inimigos, tá? Que foi, então, um período ali que o povo foi entregue nas mãos dos inimigos. Falta de aviso não foi. Tá? Então relata o período de tempo em que o povo ali sofreu a opressão por parte dos inimigos do povo de Israel. Tá? E aí eu pergunto, né, ainda naquele slide anterior lá, que período foi esse que nós estudamos? Que o povo ali foi oprimido. Não uma, não duas, não três. O povo foi oprimido várias vezes. Numa constância. Era oprimido, Deus libertava, o povo continuava, esquecia o sofrimento, desobedecia. Que período foi esse que nós estudamos? Tá? Então, tragam essa resposta também como lição de casa. Tá? Então, Deus permaneceu fiel ao seu povo, mesmo ele sendo desobediente. Tá? Isso durante muitos anos. Tá? Desde o primeiro rei até o último rei. Tá? É esse o período ali que ele quer falar com esses muitos anos. Tá? Durante esse período que o povo errou, Deus usou profetas para dar um choque de realidade, falar, ó, vocês estão errando, vocês estão esquecendo da promessa, esquecendo daquilo que eu falei. Então não foi por falta de aviso. Tinha um aviso lá em Josué, mas aqui quando o povo dava os deslizes, Deus usava os profetas para que o povo tomasse o rumo certo. Mas não teve jeito, tá? E aí a consequência foi o quê? Entregar o povo nas mãos dos estrangeiros. É uma referência ali ao cativeiro de Israel, tá? Mesmo nesses períodos que o povo ali estava passando, vamos falar assim, aprisionado, sendo castigado, Deus ele não desamparava o povo. Tá? O povo estava tentando, mas era necessário essa correção, porque falta de aviso não foi. Tá? Ó, evitem isso, evitem fazer isso, porque se vocês fizerem, vocês vão ter que sofrer as consequências. Tá? Então, assim como
para aqueles que são pais, nossos filhos, em dada situação não tem como correr disso aqui, ó. Tá? Então foi isso que o povo estava vivendo. Mas o Senhor não desamparava, não virou as costas para o povo. Tá? Essa ênfase aqui, ela é citada, tem um enfoque, né, várias vezes. Por 3 vezes nós vamos ver isso durante o texto bíblico, tá? Desse cântico, desse salmo, dessa oração. Então nós vamos ver aí essa fidelidade do Senhor, tá? Então, nessa oração, né, eles relembram a misericórdia do Senhor, que lá no passado, dado as aflições, o Senhor recorria, tá? Então aqui eles trazem na memória para a atualidade, para falar, olha, se nós tivermos fé, se nós crermos inteiramente no Senhor, haverá continuidade dessa misericórdia. Basta, né? É isso que fazia, trazia essa memória aqui, o passado, tá? Eu estou num momento difícil, tá? Isso é muito comum em oração, né? Oração nos nossos dias, tá? Olha, Senhor, eu lembro, né, daquele momento que aconteceu tal coisa, o Senhor foi lá e de uma forma gloriosa libertou, concedeu a, 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 a libertação, a providência, tá? Então nada mais que eles estavam usando, assim nós vamos fazer, usamos o tempo presente para trazer a memória, tá? Do que Deus fez no passado, tá? Então na verdade é esse texto aqui que nós vemos lá em Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tá? Lá atrás, o que Deus fez na minha vida? Quais foram as provisões de Deus? Quais foram os milagres que eu contemplei? E que hoje, nessa situação, né, vamos pensar agora, generalizar, nesse aprisionamento que nós estamos vivendo, Deus há de dar a vitória para o seu povo. Tá? Ele continua sendo o mesmo, embora nós muitos falhos, né? E aí pegando aí o gancho que nós estamos vivendo, muitas vezes nós ficamos acomodados, tá? Mas o Senhor ele permanece fiel, tá? Ele é misericordioso. Então é isso que o texto bíblico nos traz, né? Lembranças do passado que possam trazer esperança para o momento que nós estamos vivendo, tá? Então, o versículo 32, ele traz aquela referência ao grande avivamento vivenciado ali pelo povo sobre a liderança de Esdras, tá? Então, ali, embora traz as citações do passado, cita a própria Assíria sobre o comandante do seu rei ali, que fizeram diversas ações ali contra o povo de Judá ali, que foi oprimido, tá? Mas ali o texto bíblico então enfatiza essa justiça divina, tá? Que o Senhor ali então ele foi fiel ao longo da história para com o seu povo, tá? E aí o texto dos versículos 36 e 37 nos fala de servos, mas aqui acaba sendo utilizado como uma ironia, tá? Por que ironia? Israel, ele era chamado de servo de Deus, tá? Ele era, quando era fiel, quando atentava ali aos preceitos de Deus, ouvia os mandamentos divinos, olha, vocês são meus servos. Mas o que ele acabou? Dada a sua infidelidade, eles acabou sendo o quê? Servos de governantes estrangeiros. Tá? Ao ponto de que
eles agora plantavam na terra que eram deles, mas que não pertenciam a eles mais. Tá? Então tudo que eles plantavam ali era destinado ao quê? Aos reis estrangeiros que agora dominavam eles. Tá? Então isso aqui era uma realidade. Os israelitas eram tributados pela Pérsia no produto que eles plantavam na terra que Deus havia dado para eles. Tá? Então, contraste. Eles deixaram de ser servos de Deus, né? Um contraste assim, não ao pé da letra, tá? Um contraste que eles vivenciaram. Olha, vocês eram meus servos, mas vocês optaram por ser servos de estrangeiros, escravos, né? Ao ponto de pagar tributos, de serem tributados pelos governantes, tá? Esse cântico, ele não finaliza apenas com sentimentos, tá? Ele finaliza com ação. O povo aqui é chamado para um novo concerto, tá? Que agora houvesse de fato uma mudança comportamental na vida das pessoas, na vida do povo, tá? Então o concerto nós vemos presente em várias vezes na história da Bíblia, né? Nós vemos Deus permanece fiel, o povo erra. Então, olha, vamos selar de novo aqui o concerto para com o Senhor, tá? Então aqui algo concreto que foi feito como sinal de, olha, vamos ser fiéis ao Senhor, vamos firmar o concerto novamente, honrar a fidelidade nossa para com Deus, assim como a fidelidade de Deus é presente nas nossas vidas. Amém? Então assim nós finalizamos essa aula de hoje, o capítulo 9 um pouquinho extenso, mas um capítulo muito importante, uma retrospectiva da história, dos altos e baixos que o povo ali vivenciou durante a trajetória. Vimos relembrando ali o cativeiro, tá? E agora finalizando o povo, finalizando com essa promessa de refazendo esse concerto, tá bom? Fiquem com Deus. Então, durante a semana, se der, eu vou disponibilizar mais uma aula. Se não, na próxima aula a gente aborda esses 3 capítulos aí para compensar a aula passada que nós não tivemos. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a todos vocês.